Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente está no segundo episódio do Moda Preta, esse podcast que a gente criou para dar mais visibilidade e mais espaço para os pretinhos e pretinhas que fazem a moda acontecer aqui no Brasil. Eu sou Bárbara Procácio, estrategista de marcas de moda e fundadora da Pesponto, minha agência de marketing de negócios de moda, e hoje eu tô com uma convidada muito especial. Ela, nada mais, Thaisa Tadeu. Ah, que fofa! Tudo Parabéns bom? pela marca. Te agradeço o convite também. Eu acho que a gente consegue se fortalecer, né, quando a gente tá junto. Então, obrigada Sim. pelo convite. Assim, intimada, né? Mas Adorei, adorei. Minha intima... primeira vez, inclusive. intimada por Cecília Camargo, gente, aqui, ó. Cecília tá aqui. Quem não sabe quem é Cecília, volte ao episódio, né? Mas ela sempre vai estar aqui agora com a gente também, já que vocês adoraram ela. Mas, gente, vamos lá, né? Quem é Thaisa Tadeu, né? Hum. Com mais de 10 anos aí modelando, a gente vai passar por toda a sua trajetória de modelo, com sua agência, seus projetos. Podemos seguir por esse caminho ou você quer Vamos lá. falar sobre outras Não, coisas? vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, Thaisa, como que foi o seu começo na carreira de modelo, assim? Como que você começou a modelar? De onde surgiu essa paixão? Então, a primeira agência eu procurei, eu tinha 16 anos de idade. Isso porque as pessoas falavam, ai, você é magra, você é alta, vai, como se só isso fosse suficiente, né? E aí comecei a procurar para umas agências. A primeira agência que eu procurei era aquela agência que você via que as meninas já eram mais Uhum. padronizadas, né? E eles me pediram, na época, para emagrecer 4 quilos, perder 2 centímetros de cintura, e eu Ai, tinha que gente. raspar minha cabeça. Quê? É real. E assim, numa época em que a anorexia e a bulimia estava muito em alta, né? Porque as meninas, elas queriam seguir aquele padrão porque elas queriam modelar fora, enfim. E aí eu procurei por uma outra empresa, entrei, mas não me via representada, né, em redes sociais, em site, enfim. E aí acabei desistindo, porque eu via sempre o mesmo perfil fazendo as coisas, né? E aí eu desisti. Retornei em 2013, realizando alguns sonhos de quando eu era menorzinha, assim. E aí o negócio começou a acontecer mesmo em 2014, porque aí eu Legal. fui pro Miss Minas Gerais, fui uma das 100 semifinalistas, participei de um concurso de Musa da Copa, passei também, aí eu comecei a aparecer em revista, em televisão, enfim. E aí tive um convite de uma outra empresa para eu poder ter uma equipe de modelos nessa empresa. E as meninas me perguntavam: ai, mas seu trabalho é tão diferente, por que você não monta uma agência? E eu ficava naquela, por conta de coisas que a gente, né, viveu lá atrás. Uhum. Eu ficava naquele receio: ai, mas eu sou nova. Ai, mas eu acabei de formar na faculdade. Ai, mas eu sou preta. Ai, mas será que uma menina que tem um perfil completamente diferente de mim vai conseguir se espelhar e vai confiar de que vai dar certo? E aí, depois de muito medo, eu resolvi ir com medo mesmo. E a gente vai. Exatamente, exatamente. É Tem isso. algum perrengue, assim, da época de modelo que você dá risada hoje, mas foi, assim, o caos? Assim, que você lembra, assim? Cara, eu fiz um desfile, foi logo quando eu me tornei modelo Uhum. profissional, né? Nós fizemos um desfile em Montes Claros, fora. E aí, uma marca contratou a gente, já tinham levado tudo separado, tudo das modelos lá. E eu calço 37, 38. E eu ia abrir o desfile e encerrar o desfile. Eu acho que foi essa foi uma das coisas, assim. Tem uma outra que eu vou contar daqui a pouco também. Mas o sapato que tinha era tipo 37, mas que calçava 36. Eu tive que caber dentro do sapato, entendeu? E ficar com ele um bom tempo, assim, no pé, Nossa, porque era o início e isso. o final. Então, saí de lá, os meus dedos estavam assim, né? Sabe? Eles falam, né, que modelo não pode ter tamanho de pé, né? Que eles entregam qualquer tamanho. E faça caber, faça caber. Teve um outro Corte. episódio também de um evento que eu participei, um desfile, e eram muitas modelos a serem maquiadas e tinha a equipe de maquiadoras, né? Eu devo ter passado na mão de uns 4, assim,
pra conseguirem fazer Meu os Deus. meus olhos, porque é muita pálpebra, né? Então, era uma sombra colorida, e aí dava diferença de um pro outro, tonalidade também de maquiagem, e aí era tipo uma máscara, assim, né? Porque não chegava no tom da pele, sabe? Tirava a foto sua, ficava, né? Aquela. Exatamente, o Curioso. rosto de uma cor e Cor o e o corpo corpo. de outro. Porque na época não tinham os produtos que tem Não, a gente hoje tá falando de mais especializados. de 10 anos, né? É, Assim, então, assim, assim, sim. se a gente parar pra entender isso, né? Que, tipo assim, o pessoal não sabe lidar com com o seu cabelo, não sabe lidar com o seu Exatamente. tom de pele. Eu acho que o Exatamente. pessoal ia ficar assim, meu Deus. Exatamente. Exatamente. Aí ele, socorro, Deus. E você só assim, meu Deus, gente. Pelo amor de Deus. Mas aí, como que reclama? Não pode também, né? Não pode. Mas é que eu fui contratada para fazer, então tá bom. Você só sorria Sentada a aqui. cena, né? Sorria Exatamente. a cena. Exatamente. Nas pesquisas que a gente estava fazendo para fazer o podcast, a gente viu que você já deu um depoimento falando assim que você já foi chamado para fazer uma capa de revista, né? Sim, E sim. quando você chegou lá, o contratante falou que não iria prosseguir porque preto não vendia, né? Na verdade, eu fui selecionada e contratada para ser capa de uma revista. E quando chegou na semana, assim, o estilista entrou em contato comigo e falou comigo que estava cancelado. Na época ele até falou: eu fico meio assim de te dizer e tal, mas eu acho que você merece saber. O dono da revista disse que preto não vende. E aí eu cancelei, eu não vou fazer mais com ele e tal, por conta desse posicionamento, mas te dando uma satisfação do porquê, né? E assim, dentre outras coisas, eu acho que até o que a gente vive na nossa infância, assim, tem muito reflexo, Sim. né? Conforme a gente vai passando de etapa na vida da gente, sabe? Quando eu era pequena, eu conto isso inclusive nas palestras que a gente dá na escola. Eu compartilhava com os meus amigos, né? Quando eu crescer, eu quero ser modelo. Aí os meninos falavam, só se for garota propaganda da Bala Chita. Era desse nível. Gente. Ou quando eu falava, assim, eu tava, por exemplo, no escolar ou na escola mesmo, e às vezes passava aqueles carros de promoção, e aí eu comentava, quando eu crescer, eu quero trabalhar que nem essas meninas, né? Porque sempre achei muito bonitas, né? Assim, enfim. E aí, os meninos falavam, menina, olha pra você, olha seu cabelo, olha seu corpo, você acha? Tipo assim, como se eu não tivesse capacidade pra estar naquele lugar. E aí, em 2013, quando eu decidi, né, eu falei, eu vou voltar a modelar. Peguei minhas fotos do meu book, de quando eu tinha 16 anos, meu book profissional, e comecei a compartilhar. E aí, teve uma menina, assim, eram aqueles perfis que você olhava e você falava assim, acho que é Tumblr que fala, né? Quando tinha essa pegada, assim. E eu olhei e falei, é trote. Me convidando. Parênteses. Vou mandar pro Marcos Bortoni para ele assistir isso, porque eu sempre fui muito fã dele. Minha mãe tinha me dado um som, e aí que gravava fita, né? Então, eu escutava a rádio e colocava. Para mim, as chamadas dele eram, assim, sensacionais. E aí, eu gravava as músicas, gravava as chamadas dele e tal. E sempre fui muito fã dele. E aí, eu recebi um convite para fazer uma avaliação de perfil para ser promotora da rádio. Só que eu olhei a foto de perfil, eu falei, mentira, é trote. E aí, não dei trela. Aí passou uns 3 meses, assim, eu comentei com uma pessoa, e aí ele falou assim pra mim, eu tô pesquisando aqui, o endereço que essa pessoa te passou é lá mesmo. Se eu fosse o seu, eu ia. Eu falei, então tá bom, então. Aí eu respondi ela 3 meses depois, ela marcou comigo, eu fui. Um dia depois, eu tava fazendo a minha primeira promoção de evento na Jovem Pan. E aí, hoje eu sou amiga do Marcos Bortoni, enfim. Então, foram várias coisas que eu tive que vencer, de traumas que geraram em mim, e dessa insuficiência e dessa incapacidade que plantam na gente, da gente não ser capaz mesmo de ocupar aquele lugar, né? De estar naquela posição. A gente acha que não é pra gente, né? Exatamente. A gente fica tão introjenada, tipo, cara, então não é pra mim. Então Exatamente. vamos seguir outro caminho. E é muito difícil pra gente voltar, né? Sim. Porque tratar esses traumas nossos, gente, o pessoal Sim. não entende, mas é um obstáculo muito grande. Pra você colocar na Sim. sua cabeça, cara, eu sou capaz, eu vou conseguir fazer Sim. isso. Porque o mundo lá fora fala que a gente não pode, Exatamente. né? Porque a pergunta que eu ia fazer é aquela, você acha que mudou hoje em dia, de lá pra cá? Né, assim...
Cara, eu digo que assim, né? A gente cresce vendo que o branco ele é universal. Uhum. Então, o branco ele vende para todo mundo. O preto não. Sim. Você tá entendendo? Então, assim, quando eu fui abrir a agência, um dos meus receios eram esse, porque eu falava assim, cara, porque eu também cresci ouvindo isso. Ah, o menino ele quer ser jogador de futebol. A menina ela quer ser modelo. Sim. Mas ela pode ser retinta o quanto for, ela se espelha. Hoje tem mudado porque a gente tem acesso a muita coisa, Sim. né? O empoderamento dos que vieram antes de nós, até o nosso empoderamento também, e de ocupar espaços e tal. Mas antes, ela queria ser a Gisele Bündchen. Sim. Você tá entendendo? E aí eu falava assim, cara, tá. Participei de concurso, fui pra revista, eu tenho capacidade, eu posso, mas como é que vai ser? Porque o nosso trabalho sempre foi virtual. Então, as pessoas, né, assim, depois da pandemia, começaram a ter os escritórios online e tal. O nosso trabalho sempre foi assim. Sempre. Então, as pessoas, elas viam aquilo que a gente postava nas redes sociais. E nem sempre eu coloco a minha cara lá para falar que eu sou dona da agência, ou que, né, que eu sou proprietária e tal. É tanto que tem cliente que conversa comigo que não sabe a cara que eu tenho. As meninas, por exemplo, né, modelo, por exemplo, quando entra, conversa comigo por telefone, a gente fecha, vai fazer material, me conhece quando vai fazer material, sabe? Então, assim, e eu falava, cara, gostam muito do trabalho, reconhecem que é legal, mas como é que vai ser se eu pegar um cara que é racista, pai de uma menina que é racista, que gosta do trabalho, mas, sei lá, uma menina clara, dos olhos claros, ele vai confiar em mim? De acreditar que eu sou a pessoa que oferece aquele tipo de trabalho que é bom, sabe? Então, eu ficava muito assim. E aí, depois eu falei, cara, quem quiser estar comigo que esteja, entendeu? Vou. E aí, é isso, né? Na pandemia, as pessoas precisaram se adaptar a esse modo de né, trabalhar mais online, reunião por videochamada, e era uma coisa que a gente já fazia. Então, não tivemos tanta preocupação assim também, sabe? Mas foi barra, assim, sabe? Parar de se auto-sabotar, Sim. né? Mas, enfim, né? Reflexo de coisas que vão acontecendo, né? E aí o processo é lento, mas a gente vai continuando. Mas, Thaís, você disse assim que você fez muitos trabalhos relevantes, como você foi semifinalista da Miss, você também foi embaixadora da escola. Me conta, como que foi esses trabalhos para você pessoalmente e profissionalmente, assim? Ah, eu vejo que me abriu portas e, de certa forma, validou em mim coisas que eu não via em mim, sabe? Nessa questão mesmo de, poxa, eu sou capaz, poxa, eu posso, poxa, eu realmente tenho beleza, sabe? Então, acho que é isso, assim, literalmente uma realização. E vivi coisas que, por exemplo, subi em palco com a Anitta. Ai, gente! Isso a gente não tá sabendo. Fofoca dos nos famosos. shows, né? Nos eventos que da escola em que a gente foi embaixador. Foi quando o carnaval, de fato, começou a explodir aqui em Belo Horizonte, né? Então, eles começaram a escolher. Eles escolheram alguns influenciadores na época para poder representar a marca, enfim. E foi muito massa, assim. Conheci muitos artistas legais, estive em espaços muito legais, assim, abriu muitas portas. Eu sempre falei, nosso trabalho foi em 2017, eu abri a agência em 2015. Então, eu fui convidada a primeira vez como embaixadora da escola para estes eventos, né, relacionados às festividades de carnaval e tal, em 2017. E eu sempre falei sobre essa coisa da diversidade, da representatividade, da inclusão. Começaram a falar sobre isso muito recentemente. Sim. Já era uma coisa que a gente, sabe, desde quando eu abri. E aí, um questionamento que as pessoas falavam na época também era esse. Não, mas você vai abrir uma agência diversa? Não. Mas você vai abrir uma agência inclusiva? Você vai colocar idoso? Porque antes era assim, você começava com 16 anos de idade, 15, com 20 e poucos anos você já não servia, sua beleza já não servia mais para isso, você que tinha que arrumar outra coisa para você fazer da vida, né? Então, as pessoas me questionavam muito sobre isso também. E eu falava, cara, existe gente de tantas formas, por que não? Né? Então, abrimos a empresa. E em 2017, a Skol fez
contratação com a gente de convidar modelos diversos. Então, Olha tinha só. modelo de vitiligo, tinha modelo, né, gorda, né, de corpos gordos, tatuados. Então, foi um casting bem diverso, assim. E aí, eu considero, claro, né, que cada oportunidade, ela é única e ela é grandiosa, mas mais uma vez validou aquilo que eu acredito, assim, sabe? E eu falei, cara, é isso. Porque antes era aquela coisa de... Porque pelo menos nos primeiros 2 anos é aquela coisa de você fazer com que as pessoas acreditem naquilo que você tá Sim. fazendo, entende? Uhum. Então, é um bebezinho ainda, tá nascendo, você tá plantando a sementinha na cabeça das pessoas. Então, ver aquilo acontecendo foi gigantesco, assim. Então, deu oportunidade não só pra mim, mas pro que eu acredito também, Ai, sabe? sucesso. E tivemos pessoas que começaram a te tratar melhor, alguns contatinhos que voltaram, que te ignoravam nessa época e voltaram. Muito, muito! Claro que a gente faz sempre uma pitadinha, assim, né? Total, total. Eu era aqui, ia com as minhas amigas em festa e ficava de mão dada com elas enquanto elas paqueravam, sabe? Assim. E aí, depois disso, rolou. Ai, porque a gente podia sair pra jantar, não sei o quê, relembrar os velhos tempos. Eu quis velhos, nunca tivemos nada. Eu quero distância. Então, rolou, mas não. Sempre gostamos de, né, colocar um pouquinho na conversa. Mas, assim, como você se sente sendo uma referência para as mulheres pretas, assim, como uma modelo preta hoje, assim? Ai, eu fico feliz pela confiança, assim, Uhum. sabe? Porque é isso, quando eu comecei, eu acreditei no que as pessoas falavam, mas eu não me via representada. Então, eu estar numa posição em que as pessoas confiam em mim e que eu proporciono essa realização para elas é muito importante para mim. Então, assim, até hoje me convidam para trabalhos, até porque eu ainda modelo, né? Isa, estamos com seletiva de tal. Eu prefiro não fazer. Porque eu falo, ai, cara, tem tanta menina aí. E ver Cecília na televisão, porque Cecília é da agência também, gente. A gente se conheceu porque ela entrou para modelar na agência e hoje somos parceiras de trabalho, enfim. Então, ver a Cecília lá é como se eu estivesse lá. É uma extensão de mim, assim, e daquilo que eu posso fazer, da confiança dela e de todos os outros que escolhem estar com a gente, sabe? Então, acho que é isso. Ai, gente, a gente tá falando da agência, só pra contextualizar, a Thaisa tem uma agência de modelo chamada Bloom. Isso. Só porque a gente começou a falar muito e foi unindo os assuntos. Exatamente. Né? Que é uma agência diversa, representativa e inclusiva. Então, para Exato. todos os corpos, para todas as idades, para todas as pessoas. Bom, ela já contou como a Bloom nasceu, né? Que você Sim, fala. Então, sim, vamos da lá. ideia. Mas me conta, teve essa ideia, e quais foram os primeiros passos para você colocar ela no mundo, assim, sabe? Que você falou, pô, quero ter uma agência diversa, plural, porque eu sinto falta disso no mercado. E aí? O que você fez? Então, o receio era esse, porque eu falava, cara, existem agências que estão aí no mercado há muitos anos. Eu tenho 22 anos de idade. Como que eu vou? Acabei de formar. Sou preta, não tenho um puto. Com licença da palavra. Mas Tudo assim. aberto. Sabe? Porque assim, como que eu vou fazer? Sabe? E aí eu falei, cara, meu trabalho é bom. Já tem uma galera aí que me conhece. Eu acredito no que eu faço. E volto a repetir, né? Estejam comigo quem quer estar. Sabe? Então, foi, né, assim. Nos primeiros 2 anos, é aquilo que eu falei, né? De plantar a sementinha e deixar que ela cresça e fazer as pessoas entenderem a ideia e tal. Mas a gente foi se somando. E também acho que com essas pessoas que se sentiam sem lugar lá atrás, sabe? Que tinham sonho, mas que olhavam e não conseguiam se ver ali, não conseguiam ter referência, sabe? Nem ser contadas por essas agências, né? Porque, igual você disse, quando você foi para uma agência, queriam que você emagrecesse 2 quilos, raspasse a cabeça para virar o padrão que eles vendem de uma pessoa preta, né? Então, acredito que muitas modelos pretas devem chegar na agência e falar assim. E lembrando que eu sempre tive o mesmo corpo. Então, eu sempre fui isso aqui, magra, sabe? Então, essa ideia da gente ter que se encaixar é tanto que a gente não faz esse tipo de avaliação na agência. Ai, vamos medir aqui. O seu cabelo não tá legal. Não, a gente vai te representar pelo que você é.
sabe? Então, não tem mudança para que você se encaixe, entendeu? Não, perfeito. E você disse, assim, que, né, que você começou com a Bloom num momento que diversidade não era um tópico, né? Porque hoje, Exatamente. né, várias bandeirinhas. Ai, vamos ser Exatamente. diversos, né? Vamos ser Exatamente. representativos. Assim, eu acredito que o mundo vai mudando em passos lentos, mas ele muda. Mas eu ainda acredito que o mercado ainda não reage da forma de abraçar isso da maneira correta, Sim. né? Assim. Então, quando você começou, assim, foi um choque muito grande, assim, pro pessoal tentar entender, porque, igual você disse, você não avalia a pessoa pelo peso, pelo cabelo. Não. Então, assim, então, acredito que o mercado deve ter ficado assim, uai, o que está acontecendo aqui? Exatamente. Não, tiveram várias pessoas que, assim como eu disse, né, questionaram. Poxa, mas você vai abrir uma agência diversa? Mas você vai colocar idoso lá? Mas você vai colocar deficiente? Como se modelo... Para você ter uma noção, na época, as meninas elas tinham que fazer tratamento de espinha, porque a pele ela tinha que ser impecável. Lisa, Você não né? podia ter uma mancha na pele, sabe? Era um negócio assim. Aí, volto a repetir, é a ideia que você planta e fala assim, olha, eu acredito nisso aqui, vem cá. Vamos junto comigo? Não, você pode. E é esse trabalho também de mostrar para outra pessoa que ela é capaz de ocupar aquele lugar. Então, a gente tem muitas histórias na agência disso, né? A gente tem uma modelo que ela é idosa, e aí a gente convidou ela para fazer um trabalho. Ela falou, não, minha filha, eu tô... Isso quando a gente se conheceu. Já passei disso, não tô bonita mais, tem outras coisas para fazer. Eu falei, não, bem, não, você pode, vamos lá comigo? A gente consegue sim. E aí ela topou participar da seletiva. Passou, menina, primeiro trabalho dela. Ela não gostava nem de tirar foto, passou. Aí o comercial saiu, e foi um comercial que foi divulgado em rede regional, né? E aí ela aparecia nos intervalos e tal. Aí, quando ela apareceu da primeira vez, ela me ligou. Isa, eu fui no sacolão, me reconheceram. Eu falei, ué, mas não te falei? Eu não te falei. E ela ficou muito feliz, assim. E hoje vai fazer uns 3 anos que a gente tá junto. 3, 4 anos que a gente tá junto. E aí, meses depois disso, ela fez um outro comercial grande também para um banco e passou no intervalo do Fantástico. Pra você ter noção, estreou no intervalo do Fantástico, assim. Aí eu não sou muito de assistir televisão, me ligou. Isso que eu tô no intervalo do Fantástico, que meu telefone. Eu falei, mas eu te falei. Então, acho que é sobre isso, assim, sabe? Porque, ainda mais na época, quando a gente começou né, com essa ideia, e a gente veio trazendo os idosos também para perto da gente, os depoimentos deles eram esses, assim, nossa, Isa, você não sabe, um trabalho que a gente fez em Sabará, andando naqueles paralelepípedos, a gente com 2 idosos fofíssimos que fazem parte do nosso casting. E eu assim, meu Deus, eles andando para cima e para baixo nesse lugar, como é que faz? Aí eu fui conversar com eles a respeito disso. Depois eles falam para mim, Isa, você não tem noção de como eu tô me sentindo útil. Porque é isso, muitos deles já criaram família, né? Aposentam. E quem faz agora? Exatamente. E assim, útil, bonito, né? Que igual a primeira senhorinha falou assim, não tô velha pra isso, minha Pois beleza acabou. Você ressignifica a beleza, entendeu? Tipo assim, há beleza em todas as idades. Então, não é só na flor dela, né? No amadurecimento dela também. Então, e de que também não tem idade pra se realizar, né? É porque eu já passei da idade pra isso. Não, cara. A gente, inclusive, faz várias campanhas autorais da empresa em conscientização disso também, sabe? Para que as pessoas parem para refletir sobre isso. Então, a gente não só espera que o cliente faça. A gente, na posição hoje de produtoras e de criadoras, a gente faz com que as pessoas reflitam sobre isso também, sabe? Isso é tudo, né? Porque você coloca também o pessoal da agência, né? Para eles também terem essa percepção, porque às vezes tem muitos bloqueios, aí vocês pegam esse projeto e incluem eles ali para mostrarem para eles. E uma forma do público também. Exatamente. Ser educado. E assim, uma perguntinha capciosa, assim, o que você, sinceramente, assim, qual que é mais difícil? Aquele cliente que chega em você e fala, eu quero um casting, eu vou fazer um casting, assim, diverso, mas o diverso dele é pegar qualquer pessoa aleatória, assim, ou um que fala assim, eu quero modelos pretas, mas só modelos pretas de 1,75 e traços finos. Cara, eu te falo que assim, quando eu só modelava,
eu ouvia isso mais. Porque os meus traços, eles são um pouco... Em relação ao olho puxado, né? Os meus traços, eles são um pouco mais finos. Então, eu já ouvi isso com frequência. Inclusive, de que eu não sofria tanto racismo por ter os traços finos. Teve uma vez que tem um texto que eu sou apaixonada nele, assim. Agora eu não vou lembrar a escritora dele, mas chama Solidão da Mulher Preta. E teve uma vez que eu publiquei sobre isso. Um cara, um menino. Póvio. Me chamou no direct e falou assim pra mim, como assim? Aí eu mandei um ponto de interrogação. Aí ele, não é possível que você sofre racismo. Aí eu mandei outro ponto de interrogação. Aí ele virou pra mim e falou assim, você é tão bonita. Aí eu mandei outro ponto de... Não, minto. Ele falou assim, pra começar, você nem é preta. Aí eu mandei outro ponto de interrogação. Aí ele, e você é bonita. Aí eu falei, olha, eu tenho mais o que fazer do que responder, porque senão... Ainda que você tente explicar, a pessoa ela não vai entender. Não adianta. Então, é aquilo, as pessoas, elas acham que racismo é você ofender a outra pessoa. Mas, a comparar em relação ao comportamento, também é racismo. Há racismo velado. Às vezes você tá achando que você tá elogiando, mas você tá sendo um babaca. Nossa, que linda você. Você tem uma preta de traços finos. Exatamente. Nossa, sua beleza é exótica, diferente. Diferente. É que você é exótica, né? Aí nós falamos, nossa, eu adorei ser um animal ali, igual um enjoalado, assim, exposição. Esse aqui, ó, espécie exótica, encontrada rara, sabe? Exatamente. Nossa, obrigada. Exatamente. Bom, vamos mais para outros assuntos. A Bloom, ela expande, né? Ela, para além da agência, ela vai para a Bloom nas escolas também. Um projeto lindo que você impacta ainda mais pessoas pretas. Gente, Bloom na escola, a Isa, vou chamar ela também de Isa. Por favor. A Isa, ela tem essas palestras onde ela trabalha a autoestima das pessoas negras, né? Com essas crianças e adolescentes. Então, me conta, como surgiu o Bloom nas escolas, assim, também? Muitos projetos, Isa. Muitos projetos. Nós temos, falando em projetos, nós temos o Africânia, que é um projeto voltado para galera preta na agência. E aí, a gente trabalha essa questão de autoestima e tal. E temos um evento em que os meninos, eles são os protagonistas, assim. Então, quem canta, canta. Quem dança, dança. Então, você vai cantar e dançar também. Vou sim. E aí tem várias intervenções artísticas, enfim. Inclusive, houve o lançamento de uma banda que hoje que no nosso primeiro Africânia, inclusive. Conto a história depois. Me chame para um próximo. E aí, quando nós fizemos esse editorial em Sabará, um dos modelos que é um modelo idoso é parente de um professor. E aí, quando ele viu as publicações, ele convidou a gente para dar uma palestra em novembro na escola em que ele dava aula. E aí, foi a primeira vez, assim, que a gente estava fazendo isso. E aí, a gente sentada, assim, conversando, esperando a próxima turma. Por que a gente não cria um projeto? Vamos criar? Vamos! Vai chamar o quê? Aí a gente discutindo sobre nome, nasceu o Bloom nas escolas do nada. Nada. Não tinha... Exatamente. Quem sabe faz ao vivo, exatamente. Gente. Então, Bloom nas escolas, o nome, né, ele surgiu no intervalo de uma palestra que fomos convidadas para falar sobre o trabalho que a gente desenvolve, enfim. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu esqueci, gente. Acontece, assim. Nossa, eu esqueci mesmo, mas eu vou para a próxima. Vamos lá. E quais aprendizados mais te marcaram nesses projetos com a Bloom nas escolas, assim? Você tem algum evento, algum momento para contar pra gente, assim? Teve um em específico, porque a gente dá espaço para as crianças falarem também, sabe? E aí, eu acho que tem muitas crianças que ainda não conseguem ter um diálogo dentro de casa para verdadeiramente se abrir sobre as coisas, sabe? Então, já chegou crianças pra gente falando que em casa
ouviam que não eram capazes de determinada coisa, ou pediam oportunidade de falar e falavam, olha, os meus amigos zombam de tal coisa em mim. Vocês já pararam para pensar que isso me incomoda, que isso me dói? E o quanto isso impacta, por exemplo, em mim? E aí, de fazer os meninos refletirem sobre isso também, sabe? E aí a gente tem feedbacks das professoras, assim, de que comportamento mudou, de que Olha. começaram a ser mais criativos na escola, né? Então a recepção deles é muito boa quando vocês Muito vão. boa, muito. Não, é a sensação. E aí, ai, desfila pra gente. Você é modelo mesmo? Deixa eu ver que você é Prova modelo. que você é modelo. Prova que você é modelo. É. Sorte sua que espaço muito pequeno. Porque senão a gente ia acordar, vamos tirar os microfones e Isa na passarela. E a gente tem professoras também que, conhecendo a agência, que conhecendo o projeto, entraram pra agência Legal, também para ressignificar coisas também, sabe? Passadas, assim. E tem se realizado, enfim. Então... Você falou do Africania e eu vou trazer ele também de novo Então... aqui. Que ele, desde 2016, você vem celebrando, né, as pessoas pretas, tanto na moda, na música, enfim. Contar um pouquinho de como ele surgiu também. Eu quero saber tudo sobre você, de como surgem seus projetos, assim. E aquela questão, como são projetos que têm praticamente 10 anos aí no mercado, você falar que, tipo, o impacto no começo e como tá agora, sabe? Nesse processo. Porque, por mais que 10 anos pareça muito, ao mesmo tempo não é. Não é. Não é. É assim. Eu falo que os projetos que a gente faz é por amor mesmo, né, Cecília? Porque a gente vai, olha, eu tenho. As coisas acontecem por acreditarmos. Sim. Eu vou citar ela aqui, nega maravilhosa. No primeiro, eu falei, cara, eu quero fazer um evento. E aí eu vou reunir modelos pretos, a gente vai fazer uma seletiva, não conhecia a Cecília ainda. Eu tenho um amigo meu de infância, nós estudamos juntos, o Igor, ele é Relações Públicas. E ele vai embarcando nos trem comigo também, sabe? Ele vai na minha. E aí, eu falei, eu quero fazer um evento. E a gente vai fazer seletiva só pra galera preta. Eu quero uma intervenção artística, tipo Victoria's Secret, e a cantora, e ela vai cantar, e vai interagir com os meninos desfilando. Aí o Igor e ele é mais realista. Eu sou pisciana. Então, bem, você me dá um balãozinho assim, eu vou voando, sabe? O Igor tipo assim, tem que ir tacando dado assim, estourando ele pra eu descer. Aí ele falou assim comigo, tá, com que dinheiro? Aí eu falei, eu tenho boa vontade. E foi a primeira vez que eu fiz um evento, minto, a segunda, porque já tinha feito um outro evento grande, mas não era aberto, não tinha, era mais fechado com convidados de modelos da agência, sabe? Então, de coisa grande, e tinha dinheiro, porque na época a gente vendeu convite e tal. Eu falei, cara... Aí o Igor, o que a gente vai fazer? Eu falei, vamos no amor. Vamos abraçar as pessoas. Menina, eu fui numa quadra... Pedi a quadra emprestar a quadra. E fui entrando em contato e tal. E o Igor fazendo vários contatos. Conseguimos contato. Beleza. Na época, aí pra vocês entenderem, o quanto isso é importante. Eu tinha o cabelo aqui de mega. Eu não passava relaxante no cabelo, porque nem precisava mais no meu. Porque de tanto usar escova e prancha, ele já era liso. Sabe? De tanto aquecer. E aí... Falei com o Igor, é intervenção artística, como é que a gente faz? Aí o Igor, vou pesquisar. E pesquisou. Encontrou uma moça chamada Kelly. Aí, marcou a reunião com ela. A gente viu uma chamada dela, se eu não me engano, no The Voice, de um vídeo que ela tinha feito no YouTube. Consegui o contato dela, entrando em contato com ela. Marquei uma reunião com ela. Sentei. Kelly, vamos fazer um evento, prazer e tal. Vamos fazer um evento só pra galera preta. Estamos querendo uma banda, uma intervenção artística. Rola? Aí ela, rola. Aceitou. Falei, então beleza. Fiz tudo que eu tinha que fazer nos meses. Fomos ensaiar uma semana antes do evento, que ela voltou. Uma semana antes do evento. Me volta ela pra ensaiar com a banda. Ensaiou e tal, tudo bonito. Nó, legal. Fomos pro evento. Aí chegou lá, montou, rolou o evento, tudo do jeito que a gente queria. A galera, fechei parceria com salões e tal, especializados na galera preta. Foram, maquiaram, fizeram cabelo, todo mundo com cabelo blackão. Só tem eu com cabelo aqui liso.
escorrendo. E eu olhava pro lado, eu falava, cara... Sabe? Quando pega a pessoa na nave e põe ela ali. E aí, no final do evento, a nega virou pra mim e falou assim comigo, eu tenho que te contar uma coisa. Falei, Ian, eu não tinha banda, era só eu. Eu montei a banda pro seu evento. E hoje nasce aqui a Nega, que é a banda dela. Gente! Que nasceu. E assim, estourada. Tá cantando com o Jota Quest. Kelly, por favor, vamos Isso, compartilhar esse vídeo. Isso. E venha também. Convide. Você é a nossa próxima convidada. Exatamente. Maravilhosa. Já temos aqui a intimação. Exatamente. Todo podcast a gente já sai com uma intimação. Exatamente. E assim, aí veio pra agência como modelo. Que potência, que potência. Aí veio pra agência como modelo, ela tem uma filha, a Alice também é modelo da nossa agência, a gente, né, vai tendo contato, vai fazendo as coisas. Ela cantou no nosso evento de 2017, não, 2000 e... Ai, desses pra trás. Eu quero um evento. Não, foi em 2017. Acho que em 2017 ela 2025. Cantou. E 2023 ela cantou 2025, também. Tá? Final do ano, Isa já tá te chamando pra gente fazer um próximo evento. Tipo isso. Então, assim, E aí, estando com eles, depois quando eu fui ver as fotos e tal, eu falei, cara, poxa. Por quê? Eu me olhava no espelho e eu falava, não me reconheço assim. Porque é aquilo que a gente fala de dor de mãe, né? O que a gente sofre, mãe sofre duas vezes. Pra gente sofrer menos, a mãe da gente fazia o quê quando a gente era mais novinha? Alisava o cabelo da gente, né? Pra bombril, pra evitar bullying na escola. Então, eu cresci com o procedimento no meu cabelo. E aí, comecei a trabalhar, vou pôr um mega no cabelo. E aí, comecei a usar mega. E aí, eu olhando as fotos, eu falei, cara, eu tenho que mudar isso, mano. Porque não tem como eu falar pra pessoa, pra ela, se aceite como você é, sendo que eu tô me negando. Entende? Então, aí eu falei, vou tirar esse negócio, vou começar a colocar lace. Aí trançava meu cabelo, aí todo dia eu tava de um jeito. Mas ainda assim, com a resistência de usar o meu, mas usava lace, né, cacheada e tal, não sei o quê. E aí, quando nós fomos para o evento de 2019... Não, pro evento de 2017. Quando nós fomos pro evento de 2017, eu fui pro salão, falei, eu tô querendo trançar meu cabelo de novo pra colocar a lace pra fazer um penteado. A moça virou pra mim e falou comigo, não. Não? Você não vai pro Africânia assim. Ela falou assim, não. Não. Ela tirou as tranças que estavam no meu cabelo, hidratou meu cabelo, enfim, cuidou do meu cabelo, fez uma trança aqui assim na lateral e falou assim comigo, você vai assim. E lide com isso. Você vai assim. E aí foi, eu acho que a primeira vez, assim, que eu apareci mesmo com o cabelo e falei, cara, é isso. É isso. E aí, a gente, quando pega os pequenininhos, a gente tem um modelo, inclusive, que quando ele participou do primeiro, ele é modelo nosso até hoje, maravilhoso, maravilhoso. Ele estava sofrendo. Quando nós convidamos ele para poder fazer a seletiva, a mãe dele contou pra gente na seletiva que ele estava passando por episódios de racismo na escola. Porque ele era um dos únicos ou o único preto da escola. E aí os meninos zoavam o cabelo dele, que o cabelo dele era duro, porque, enfim, né? Todas essas coisas que a gente... E aí a mãe dele veio contando isso, eu falei, olha, vem cá. Fui saindo com ele assim pra conversar com ele, deixei a mãe conversando com o restante da equipe. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Você nunca mais vai deixar ninguém falar assim com você, você tá ouvindo? Aí ele, tô. Eu falei, então tá bom. Aí eu falei assim com ele, você é lindo e maravilhoso e grande. Repete pra mim. Aí, cara, aquilo acabou comigo. Aí ele, eu sou lindo, 4 anos de idade, tá? Um cotoco desse tamanho. Eu sou lindo, maravilhoso e grande. Abre o braço, assim, cara. Aí, beleza, aí foi pro evento. Aí participou das coisas e tal, e falava, eu sou modelo. Aí eu contava pra todo mundo no podcast que era modelo e tal. No evento, os amigos dele da escola, que zoavam, ele estavam. E aí, tempos depois, meses depois, ele passou, um diretor de cinema, que produz filme, curta e tal, entrou em contato com a gente procurando um perfil em específico. E aí...
eu só tinha ele. E eu não tenho esse costume de convidar as pessoas de fora pra virem fazer trabalho também, não. Eu trabalho Com- geralmente com a galera que tá junto com a gente. Então, ele procurou o perfil, eu falei, é ele. Aí ele comigo, Isa, o prazo tá curto, a gente precisa apresentar texto e tal, a criança ela precisa ter experiência. Eu falei, mas confia, ele dá conta. Isa, eu falei, me manda o texto, eu vou mandar pra mãe, a mãe vai conversar com ele vai decorar e vai rolar. Então tá, mandou. Com uma semana marcou de tirar dele, né, o roteiro e tal. Ele tinha decorado tudo, ele fez todas as cenas, todas. E aí, ele ia pros ensaios, e aí a mãe dele contando pra gente na época, que ele parava assim no ponto, sentava e tinha alguém do lado, aí ele ia conversar. Eu sou ator. Ótimo. Aí ele perfeito. voltava. Mas não é de televisão não, tá? É de cinema. Ai, perfeito. Super empoderado. E aí, enfim, né, continuou, e faz teatro, hoje é ator mesmo, continua com a gente como modelo também. Então, muito massa, assim, sabe? Muito massa. É porque a gente vê hoje, né, com tanta essa informação, as crianças que estão vindo hoje, elas estão vindo mais empoderadas porque a gente tá Sim. mais empoderado. Sim. Mas a gente que a geração pra trás, a gente ainda tem uns requisitos assim. Então, Sim. é muito importante isso, sabe? Ter você com essa representatividade pra mostrar para as pessoas, tipo, cara, você pode sim. Você é Mas bonito, ó, sim. eu te digo que isso só é possível, primeiro, porque eles acreditam nisso. Sim. E porque eles também fortalecem, sabe? Então eu acho que é literalmente um trabalho mútuo, assim. E é o que eu sempre falo com eles: não adianta eu acreditar. Não Exato. adianta eu falar que você é capaz. Porque no final das contas, o resultado final vem de você. Sim. Então não adianta eu falar, ai, nossa, mas ela é. Comparar com grande se não se vê grande, por exemplo, entendeu? Então, isso acreditar em si também é muito importante pro resultado final, sabe? E assim, tem alguma. Já teve histórias assim de marcas que não acreditavam no seu projeto e hoje chega assim, Isa, tudo bem? Vamos conversar. Cara, eu acho, se a gente for parar pra refletir, eu acho que a maioria delas, né? No geral, assim, eu tô Sim. colocando num geralzão. Porque tem muitas marcas que é aquilo, né? Tinha um padrão. Agora, o que eu sempre falo é que as pessoas, elas não se coloquem no lugar de estarem na moda. Uhum. Você tá entendendo? Por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Em 2023, nós fizemos o Africânia e a temática foi anos 70. Uhum. E aí, a ideia era a gente retornar com as roupas, com o cabelo empoderado, com todo mundo. Isso acontecia na década de 70. Em que momento isso se perdeu? Sim. Que a gente começou a olhar no espelho, meu cabelo não é legal, começou a passar pente quente na cabeça. Começou a relaxar cabelo. Em que momento isso se perdeu? Não é moda. Porque se a gente começar, é porque preto tá na moda. Não, cabelo black tá Não, na moda. hoje a gente tem essa vertente, né? Que preto tá na moda, né? Porque até um tempo atrás o pessoal tava começando a voltar a alisar os cabelos, porque a moda ela é cíclica, né? A gente que trabalha com comunicação, na pandemia a gente teve a valorização do nosso corpo, né? Ai, meu Deus, vamos amar a gente como a gente é, porque a gente não tá fazendo atividade física nenhuma, né? Então a Sim. moda tinha que falar, vamos valorizar o nosso corpo. Hoje, Ozempic. Hoje você tem que ser sim. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Porque. E acaba que se a gente não entender que a gente é o que é, a gente vai cair numa repetição. Porque a moda e os produtos de beleza precisam vender. Exatamente. Eles precisam vender. Exatamente. E nós somos os consumidores, né? Sim. Então, assim, a gente tem que parar para refletir sobre o quanto custou pra gente, sabe? Quanta lágrima custou pra gente se olhar no espelho, se reconhecer e falar, cara, que se dane a sua opinião, eu sou bonita do jeito que eu sou. Sim. E eu vou sair na rua sim, é o meu cabelo, é a minha raiz, tá entendendo? Então, assim, é aquilo que eu falo. Você entra no meu Instagram, você vai ver foto comigo com cabelo de tudo quanto é jeito. Eu acho que é isso, é a gente ter a liberdade de ser quem a gente quiser ser. Mas não por alguém estar ditando pra gente o que a gente precisa ser, entendeu? Exato. Então, acho que há uma grande diferença nisso e... É isso, gente. Se você quiser alisar o seu cabelo, você alisa, tá? Mas entendendo. A Mas gente não seja pelo outro. Exato. Bom,
pra gente começar a chegar no final, que a gente Ah! quando começa a chegar no final, é triste, né? Eu queria entender o que é pra você construir uma nova narrativa pra moda. Porque tanto a Bloom quanto a Africania é uma nova vertente, né? Uhum. Então, como você se sente trazendo esse novo olhar, né? Ainda mais que eu que tô muito ali inserida nesse meio da moda de comunicação e vendo as tendências chegando, igual tá falando nessa de um dia uma pessoa é clean girl, no outro dia a pessoa tá lá toda borro chique, né? Agora é latina, né? Trazer essa consistência, né? Como que é pra você tá trazendo essa consistência e de um ponto que igual a gente falou assim, preto não tá na moda, preto nunca trazer que o preto nunca vai ser a cota, sabe? Uhum. Porque hoje a gente tem essas bandeirinhas de diversidade, mas muitas marcas ainda acham que é colocar uma pessoa preta, um corpo gordo Cota, ali, uma ali. Vamos colocar, porque senão vai falar que não tem. Exato. Melhor nem colocar, gente. Não, fica feio. Não coloca. Assim, não passa vergonha. Assim, já coloca na cara que você é racista mesmo, porque hoje em dia ser racista também tá na moda. Então, assim, como que é pra você isso tudo, né? Tentar mostrar que ser preto não é uma cota, colocar corpos gordos aí, idosos também. Como que é trazer tudo isso? Pra você ver como antes era muito delicado a gente falar sobre modelo preto, sobre modelo gordo. Sim. Porque tinha que ser muito específico. É plus size. E para ser plus size, você tinha que estar dentro das medidas de um plus size, porque tinha a medida certinha de cintura, de quadril, era assim. E aí, era aquilo, né? De você falar de um corpo gordo, as pessoas não viam aquilo como uma característica, mas sim como uma ofensa, sabe? E aí, a partir do momento que a gente coloca beleza, nisso a gente ressignifica isso também. Outra narrativa. Exatamente. Então, ver as pessoas hoje falando sobre isso, é aquilo, cara, é uma construção que eu comecei lá atrás. Sim. E aí você pega a Rihanna com a marca dela, colocando, eu falo, cara, irmã, lá atrás eu falava sobre isso, tá entendendo? Você não sabe o que eu tô fazendo aqui. Exatamente, vamos nos unir. Então, assim, E é sobre a gente... Aí, mais uma vez, eu digo, né? Sobre a gente não... Antes, só como modelo, eu me colocava nesse lugar... Eu estava, na verdade, neste lugar de esperar que me convidassem para fazer alguma coisa. E uma ideia de outras pessoas, e não a minha. E não daquilo que estava no meu coração de mostrar para o mundo, sabe? Da galera vir e comprar a ideia daquilo que eu acredito. E hoje, estando na agência, graças a Deus eu tenho parceiros que são clientes também, que são maravilhosos, que são abertos à discussão, a diálogo. Então, olha, a gente está pensando em fazer isso aqui. Eu tenho total liberdade de falar, olha... Não. Vou te dar um exemplo. Quando começou essa questão da diversidade, representatividade e tal, não sei o quê, teve um cliente que entrou em contato e falou assim, Isa, a gente precisa de modelos tal e tal e tal. Beleza. Mandei. A mão vai aparecer. A gente quer que pinte a unha de nude. Eu falei, tá, qual nude? Mas existem vários? Aí eu falei, sim. Aí me mandou tons de rosinha. Aí eu falei, então, mas para uma pessoa preta, isso não é nude, não. Isso é rosa. Exatamente, isso é rosa. Então, assim, é mesmo? Então me ensina, me explica. Então, eu acho que é isso. Assim como a gente tem clientes na empresa também que quando tem dúvida de alguma coisa, me pergunta, Isa, mas... Me fala aqui, qual que tem que ser o tratamento para determinada coisa? Como é que a gente aborda determinada situação? Sabe? Sim. Então, assim, da gente também se colocar nesse lugar de construção e conscientização das pessoas também. Né? Se tem a pessoa que está disposta a ouvir, né? Exatamente. E aprender. Porque não é só ouvir, exato. Que fique claro. A gente tem que estar nesse papel também, porque senão a gente acaba
ficando só numa caixa, né? Exatamente. Porque, tá, a gente entende que tem o Google, que tem muitas coisas aí que você pode pesquisar, mas não custa, né? Sim. Ainda mais que você tenha a abertura de conversar com a pessoa, falar, e querendo ou não, a pessoa tá ali na maior boa vontade, Sim. querendo tratar a pessoa de uma melhor maneira, Sim. né? E você tendo esse contato da vivência, é diferente de você Exato. simplesmente entrar lá na internet, digitar e ler, Exato, né? Que ele vai É chegar, muito diferente. cores nudes para... Exatamente. Aí aparece o tanto de cor, a pessoa, meu Deus! Exatamente. Então, assim, ressignificou muita coisa Sim. pro cliente, enfim, sabe? Então, isso causa impacto também. Conscientização no geral, né? Então, e entender, né, gente? A gente não é cota. A gente não é moda. Exatamente. É moda preta, mas é porque não é porque a gente é uma moda. Exatamente. Exatamente. Teve uma vez, antes da gente criar o perfil do Africânia, né? Me perguntaram uma vez, nossa, mas eu vejo tantos modelos pretos. É uma agência voltada para modelos pretos? E aí eu respondi pra pessoa. E me perguntou num tom assim. Tipo assim, porque antes a gente não era a maioria, não, né? Racismo Hoje nós somos. Não, eu ia falar isso, racismo reverso, né? Tipo assim, meus amores. E aí eu falava, não, somos diversos, inclusivos e representativos. Temos todos os perfis aqui. Mas somos a maioria porque eu sou uma mulher preta. Então eu acredito muito que seja por conta dessa identificação. Sim. Eu sempre digo que as dores, elas são diferentes. Porque se eu te der um tapa, vai te doer de um jeito. Se eu der o mesmo tapa na Cecília, vai doer de um outro jeito. Então, o impacto disso é diferente, mas a gente sabe o que dói. Sim. Você tá entendendo? Então, assim, totalmente diferente de eu sentar, conversar com uma pessoa que não tem as mesmas vivências que eu, que às vezes não passou pelas mesmas experiências que eu. Então, eu acho que na empresa a gente tem essa pegada de diferencial, assim, sabe? Não, massa. E agora a gente vai pro final mesmo. São 3 perguntas finais e o nosso joguinho. Não me contaram isso não, tá? Bom, surpresas. As perguntas finais são mais rapidinhas e mais divertidinhas, assim, né? Vamos colocar assim. Então, assim, qual que foi a maior mentira que o pessoal da moda já te contou quando você era modelo? Cara, nossa. Maior mentira? Eu acho que... Eu não vou falar mentira, não, mas eu vou falar situação, tá? De chegar em trabalho, para realizar o trabalho, às vezes editorial, que você ficava, tipo, 12 horas e ter só fruta e salada pra você comer, porque modelo não come. Porque eu escutava esse tipo de piada, mas modelo não come, modelo não sente fome. Você é uma vegetana, tipo achando que é uma planta. Nossa, doida pra bater um prato de feijoada. E eles lá, uma maçãzinha. Exatamente. Mas tá em água. Quando chega um cliente, assim, falando assim, a gente tá buscado ser mais diverso, com aquele tom, assim. O que você pensa? O que você responde, assim, quando você vê que é um cliente que não tá buscando ser diverso, só quer colocar aquela cotinha ali na foto? Então, eu vou pro diálogo. Quando eu sinto isso, eu vou pro diálogo, sabe? Mas e se a gente fizesse dessa forma aqui? Porque a visão lá fora é essa, entendeu? A visão lá fora é essa. Ela é classuda, eu ia com a palma. Eu ia pegar uma... mas aí você fala meio assim, né? Sim. Exatamente. Isa, o que a gente espera de você daqui pra frente? Cara... Bem aquele... Poxa, tipo uma intimação, assim, né? Não se sinta pressionada. Eu só quero saber, tem algum spoiler de um projeto aí e tudo mais? Está aqui Cecília, que não me deixa mentir, que as nossas coisas, elas são feitas de um dia pro outro e na tora. É porque assim, eu durmo, aí eu acordo e falo, tive uma ideia. Vamos fazer? Está aqui de prova. É mentira? Eu não sei quem vai pegar referência católica, mas sabe São José que recebia as coisas no sonho? Vamos, super bom.
E, a E aí Cecília eu só saio assim, ligando, reúno a galera. Vamos. Então vamos então. Então vamos fazer. E aí é isso. Então, não tenho, tal data. Não. Entendi. Não, a gente tem propósito. E aí. Não, isso já é e amor suficiente. pra fazer as coisas. Isso já é Então, suficiente, né? sobre. Então vamos pro sobre. final. Agora, Ai. nossa surpresinha. Ai. Bom, vamos lá. Hum. Você vai querer hoje calça jeans ou mini saia plissada? Calça jeans. É de cintura baixa. E Tá, skinny. não tem problema, não tem problema. Não tem. Ai, magra. Aquela, né, começa a fazer bullying com ela. Magra. Absurdo. Você vai querer uma jaqueta crop de jeans ou uma baby tee pro seu amorzinho? Peraí, uma jaqueta. Uma Jeans? jaqueta jeans. Cropped ou uma baby tee pro seu amorzinho? Meu Deus. Meu Deus. Eu tô pensando no meu guarda-roupa e no que eu tenho que casaria com isso, porque eu tô me vendo vestida. Eu acho que é a jaqueta. Um all jeans, assim, bem anos 2000, entendi. Bem exato, Jay-Z, Bey exato. ali, indo pra... Sim. Ok. Você quer uma mini bolsa, micro bolsa que só cabe o batom? Ah. Ou aquelas tiara de fazer tênis, assim, que tá na moda agora? Porque só isso que usa isso. Nossa, gente, eu nem gosto de bolsa. Uai. Tiara. Tava julgando. Como se eu não soubesse como que ia ficar, né? Tipo assim. Mas eu gosto de criar calma que eu tô arrumando. Não pressiona a artista. Que bonitinho. Agora você Gostei. pode brincar. Gostei. Adorei. É pra mim? Ai, socorro. Adorei, gente. Muito bonitinho. Aí adorei. tem mais aí, porque como é pequenininho, some, né? Aí eu coloquei. Adorei. 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 Tem 2 de cada agora, que meu pai chega assim, nossa, mas é muito pequeno, vai sumir. Aí eu, Não, e minha cara. Minha cara. gostou. Adorei. Adorei. Agora você pode brincar. Muito criativo. Muito obrigada. Amei meu presente. Vou guardar aqui, bonitinho. Agora a gente tem capinha, tá? Personalizado. Porque no da Cecília, tadinha, foi muito igual você. Tipo, tem que fazer? Vamos fazer. Eu de um dia pro outro, na gráfica lá, assim, meu Deus. Imprime isso aqui. Aí, como que eu vou imprimir? Aí eu vi uma pasta de plástico 3 vezes maior que o negócio. Eu coloquei, toma, Cecília. Mas agora... Maravilhoso. Isa, Muito massa. muito obrigada. Eu que Espero que você agradeço. tenha gostado do nosso Super. episódio. Super. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. A gente se encontra aqui mês que vem com a próxima convidada. Isa, se despeça, porque a Ceci disse que eu não deixo ela de se despedir na última. Você quer... Pode despedir agora nesse, se você quiser. Super agradeço o convite, a oportunidade. Conheçam a Bloom. Deixa nosso Isso, Instagram eu pra vou galera. colocar. Conheçam o Africânia também e portas abertas pra quem quiser transbordar junto com a gente. É isso, gente. Muito obrigada. E a gente se vê no próximo Moda Preta.